Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é uma alegria podermos estar novamente com você nesse momento, neste AME, e esperamos que a palavra de Deus seja viva, seja poderosa e muito eficaz na sua vida, como ela tem sido na vida de tantas pessoas que buscam a Deus. E pela promessa dele, ele diz: se vocês me buscarem, vocês vão me achar. E esta é a nossa convicção, é a nossa certeza de que Deus haverá de nos revelar coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos. E esta é a promessa dele para todos nós. E hoje nós vamos estar falando sobre a vocação celestial como algo muito importante para a nossa vida. O nosso objetivo é de revelar à Igreja do Senhor Jesus que a nossa vida ela tem um significado expressivo nesta terra. Nós somos um povo participante de uma vocação celestial. Você entende isto? Maravilhoso. Somos especiais para Deus. Deus nos chama pelo nosso nome. E queremos mostrar o que é esta vocação, como ela afeta as nossas vidas e nos garante a vitória no nome precioso de Jesus Cristo. O texto que nós vamos utilizar para esse momento está em Hebreus capítulo 3, versículo 1, e diz o seguinte: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então veja, esse é o texto que nós vamos estar estudando, é o texto do qual nós estamos extraindo a raiz desse estudo, dessa revelação, e que ela possa ser muito importante na sua vida. É a nossa oração que você seja transformado pelo poder de Deus. Nós vivemos num contexto de mundo tão violento, cheio de iniquidades e de grandes intempéries, e a igreja está convivendo com esses tempos muito desafiadores. Porém, a igreja foi confiada a bênção de vencer esse mundo. Nós temos essa promessa. Para isso, Deus nos chamou através do que a Bíblia diz ser vocação celestial, para sermos o seu povo, para vivermos e sermos um sacerdócio santo e para oferecer a Ele sacrifícios espirituais agradáveis. Será que isso é realmente possível? Visto que nós estamos num mundo tão cheio de iniquidade, tão cheio de problemas? Essa é uma pergunta que nós queremos responder ao longo desse tempo que estaremos estudando os textos da Palavra de Deus. Sim, eu diria para você, isso é possível. E esse se torna então o nosso foco, o nosso objetivo, para que nós possamos entender esse chamado celestial para cada uma das nossas vidas. Eu começo dizendo para você o seguinte: Deus não desejou uma igreja que fosse derrotada pelo poder das trevas.
Isso nunca fez parte dos planos de Deus. Ele determinou a igreja como sendo o seu agente de vitória sobre o presente século, sobre esse mundo tenebroso, cheio de trevas. Deus nos deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele e, veja, através dele, do seu Espírito Santo em nós, ou seja, vivendo na igreja, o mundo seja vencido. Então, isso se torna o propósito desse estudo, revelar essa visão celestial para a sua igreja nesses últimos dias. O texto nos fala, no capítulo 3 de Hebreus, que nós somos participantes da vocação celestial. Está aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente, veja, considere, preste atenção, observe, veja, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então veja, somos participantes, ou seja, da vocação celestial. Essa palavra participantes, ela é a palavra grega metokos, que significa associação, ou seja, ter comunhão, significa companheiro num trabalho, ofício ou dignidade. Então, quando nós estamos sendo informados pela palavra de Deus que participamos, nós estamos entendendo pelo contexto da palavra de Deus que nos tornamos companheiros do Espírito de Deus em nós. Há uma coparticipação no trabalho, no ofício que Ele vem realizar em nossa vida e a dignidade do Senhor sendo revelada através de nós. Então isso implica na nossa união com o Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo, quando falava com Nicodemos, ele fala uma expressão muito importante. Ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então veja, a nossa salvação ela começa e acontece no momento da nossa união com o Espírito Santo, no momento em que ele vem e une-se ao nosso espírito. Então nós começamos a participar de alguma coisa. Nós agora começamos a ser parte de algo muito extraordinário que Deus idealizou para cada um de nós. Então, participante significa que nós agora estamos unidos com o Espírito de Deus e a nossa comunhão diária com Ele é para a realização de um trabalho, de um ofício, revelando através do nosso viver, da nossa conduta de fé, a dignidade de Deus no céu e sobre toda a criação nesta terra. Nós somos agora parte desse chamado. E o chamado divino, que é a palavra klesis no grego, significa convocação, convite. Não é apenas um convite, é o convite para uma festa. Ou seja, do convite divino para você abraçar a salvação que Deus oferece a todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Então está implícito nesse chamado um propósito muito maravilhoso de sermos envolvidos dentro desta salvação oferecida por Deus à sua igreja. Essa palavra, ela vem de uma raiz, kalel, que significa chamar,
ou seja, chamar em alta voz, proferir em alta voz, ou seja, chamar pelo nome, dar um nome a alguém, ou seja, chamar o seu nome. Por isso que todos aqueles que nascem em Jesus Cristo, ele dá o quê? Deus dá o nome de Jesus Cristo. Nós recebemos o nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos, neste nome glorioso, vencer e dar continuidade junto com o Espírito de Deus, na vocação celestial, dar continuidade ao nosso crescimento, a fazermos a obra que Deus nos confiou a ser realizada. Significa a nossa união com Ele, com o Espírito Santo. Significa que nós recebemos este nome no momento em que Jesus Cristo e o seu Espírito se unem ao nosso Espírito. Nós possuímos agora esse nome. Foi isso que Pedro disse quando ele estava falando aos líderes da época, depois de ele ter sido o instrumento da cura daquele paralítico que estava na frente do templo. Ele disse: varãos israelitas, por que vocês olham para nós como que se nós, pelo nosso próprio poder, fizemos este homem andar? Ele disse: não, foi a fé no nome de Jesus. Queridos, isso tem um poder extraordinário. A fé no nome de Jesus. Ele disse: foi que fez este homem andar. Aqui há uma coisa muito, muito, muito profunda a ser percebida dentro do nosso chamado divino, dentro da participação desse chamado, a consciência desse nome, Jesus, que significa a salvação de Jeová. Então veja, no momento em que nós recebemos Jesus em nosso espírito, a salvação de Jeová chegou. Isso significa que nós esperamos agora o quê? Transformação de vida. Esperamos poder no Espírito Santo. Esperamos algo diferente em nossas vidas. Por quê? Porque fazemos parte de uma vocação. Fomos chamados para a salvação. Então isso vai se intensificar profundamente dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Haverá de fato mudanças substanciais em nossa vida por causa da vocação da qual nós começamos agora a participar. No momento em que fomos chamados, no momento que nascemos de novo. Porque hoje eu e você temos o Espírito Santo. Jesus, a salvação de Jeová chegou. Por isso que a palavra do Senhor aqui nos manda e ela nos afirma: considerai. Veja, é alguma coisa que eu e você precisamos realizar. Tudo na palavra de Deus foi meticulosamente colocada por Deus para propósitos divinos. E essa palavra não vai voltar para Deus vazia, sem que primeiro ela possa realizar em nós aquilo para a qual ela foi designada. Por quê? Porque o Espírito de vida vivifica toda esta visão espiritual em nossa carne, em nosso ser, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso nesta terra. Por isso que a Bíblia diz: considerai. Veja, primeiro nós somos participantes, ou seja, nós estamos unidos com Ele. Segundo, temos uma vocação celestial, ou seja, foi-nos chamado pelo nome. Você hoje está sendo visto no céu, seu nome está no céu. Deus considera você, Deus vê você, Deus usa você, Deus pôs o Espírito Santo dentro de você e te elegeu para Ele mesmo, te chamando pelo nome. E agora a palavra de Deus vem e diz: considerai. Ou seja, a palavra aqui é a palavra katanoel, que significa
perceber, notar, observar, entender. Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos desapercebidos da profundidade e como é real essa comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Quando a Bíblia diz considerai atenciosamente, fixe os olhos ou a sua mente em alguém. E quem é este alguém? Ei, a palavra vai nos revelar aqui. A nossa salvação, bem como o sucesso de toda a tua vocação celestial, descansa nele. Nele quem? Naquele que a Bíblia está te dizendo para olhar e considerar atentamente. A nossa salvação depende dele. A nossa vocação terá sucesso nele. Nele quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, a quem deu o nome para que fosse o governador de todas as coisas. Tudo reside em Jesus. Tudo está concentrado debaixo do poder de Jesus. Nada que o Pai realiza em todo o universo não fará sem que seja por intermédio de Jesus. E ele é apresentado para nós como sendo o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é fiel ao Pai. Veja, ele é fiel ao Pai que o constituiu. Foi Deus quem constituiu Jesus. Há uma revelação muitíssimo importante nesses próximos versos. No versículo 2. Ele diz, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O sacerdócio de Moisés estava ligado ao tabernáculo que Deus colocara ali naquele deserto, dizendo, eu habitarei no meio de vocês. Por isso foi realizado, foi feito um tabernáculo segundo as medidas celestiais, segundo as instruções celestiais, não conforme qualquer pessoa queria, não conforme Moisés idealizasse, mas Deus disse, da forma que eu quero, porque aquele tabernáculo viria representar a habitação de Deus no tabernáculo celestial. Ele disse, a minha glória eu colocarei aqui, e a minha presença estará aqui, santifique isso. E aqui vem um segredo, um mistério muito interessante que eu quero compartilhar com você. Quando nós obedecemos a Deus em tudo, meticulosamente, que Ele nos diz para fazermos, nós santificamos aquela obra para o uso dele. A obediência é chave nisto. Então Moisés foi obediente em toda a casa de Deus. O sacerdócio de Moisés era muito importante. Por quê? Porque Deus o colocou sobre todo um povo. E na realidade Deus diz, você será para esse povo como Deus. Então Deus vinha e falava face a face com Moisés. Agora o texto vai um pouquinho mais adiante e diz, havia glória neste sacerdócio, nesta fidelidade de Moisés em toda a casa de Deus. Ele diz, mas no versículo 3 ele diz, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa. Veja, quanto maior honra tem a casa. Se o tabernáculo tinha honra, se o tabernáculo ele era santificado para a presença de Deus, muito maior honra tem do que aquela casa, aquele que a estabeleceu, Jesus. Toda casa, queridos, é estabelecida por alguém.
mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, se Jesus Cristo estabeleceu todas as coisas, Ele é o nosso Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque se encontramos na pessoa de Moisés uma pessoa fiel, se encontramos em Moisés um homem que viveu cada momento de sua vida para obediência a Deus e realização desse ministério sacerdotal, esse ministério de guiar um povo, ora, quanto maior honra terá também o filho que estabeleceu a casa. Então, aquele que estabeleceu tudo, agora está nos estabelecendo, nos edificando nele. Então, Cristo, o seu Espírito, a unção de Deus em nós, como filho, em sua casa, a qual somos nós. Você entende isso? Deus te chamou a uma vocação celestial. E quando Deus te chama, Ele põe o seu filho, Ele põe o Espírito dele dentro de você. Ele coloca dentro de você uma unção que quebrará todo o jugo da tua vida. E como filho de Deus, em sua casa, e agora vem a revelação bíblica, a qual casa somos nós? Quer dizer, nós somos casa do Altíssimo, nós somos casa espiritual. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos negligenciar esse chamado divino, nós não podemos negligenciar essa salvação, porque o sumo sacerdote da nossa confissão é Jesus Cristo e Ele habita dentro de nós como sua própria casa. E se havia glória, e se havia fidelidade em Moisés, muito maior glória existe em nós. Por quê? Porque aquele que constituiu a casa, que é Jesus, reside em nossas vidas. Isso é muito importante. E por isso nós estamos compartilhando com você essa verdade. E hoje nós encerramos aqui dizendo para você o seguinte: você faz parte de algo muito maravilhoso, supremo. Você recebeu a vocação celestial. Em você, Deus colocou o Espírito da verdade. A glória do Altíssimo está em você, residindo integralmente na pessoa de Cristo, o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que o Senhor faça prosperar a tua vocação celestial e que você tenha vitória em tudo o que o Senhor vai realizar através da tua vida. Que Deus o abençoe.